viesse se posicionando aqui. Nós estaremos louvando o nome do Senhor nessa noite. Ele que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Peço que vocês estejam orando por nós, intercedendo. Glória a Deus. Gostaria de convidar a igreja nessa noite para estar lendo conosco Apocalipse, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 13. Vai ser colocado aqui no Data Show. Eu gostaria que vocês lessem junto conosco. Amém? Vamos lá? Toda a igreja conosco? E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está debaixo no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as outras coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todo sempre. Amém. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Glória a Deus. E é esse Deus que estaremos louvando nessa noite. Ele que é digno de receber. Nós estaremos louvando ao Senhor com a primeira música que diz que eu tudo posso em Cristo. E a palavra nos diz: todas as coisas posso naquele que me fortalece. E a próxima música que estaremos louvando tem o título de digno. Digno esse Cordeiro de receber a honra, a glória e o poder. Esse Cordeiro que foi morto. Amém? Eu
Eu vou confiar, eu vou confiar.
muito lindo, né? E olha o quanto de espaço ainda tem. Tem um espaço para mim, tem um espaço para você jovem, que não teve o tempo, que não procurou estar aqui conosco. Hoje de manhã, na IBD, nós fazíamos a contabilidade dos jovens. Só de jovens na igreja temos por volta de 70, que a gente vê aqui nos cultos, beleza. Tem 70 aqui. Não, hoje aqui tivemos uns 40, 50 por aí. Fora os adolescentes. Então é tempo de nós unirmos, levantarmos a nossa voz, proclamarmos o Senhor, dizer que Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Fazer um coro bem bonito, para que o Senhor se agrade das nossas vidas, do nosso louvor, e receba o nosso louvor. Agora vamos fazer o seguinte, uma coisa bem legal. Eu vou pedir a você que está nos visitando, que se coloque de pé, sem constrangimento, sem vergonha. Fica aí só para você receber aquele abraço bem apertado, bem gostoso do irmão que está do seu lado. Ó, tem as meninas ali, tem um pastor aqui. Você que está perto aí da igreja, vai lá, dá um abraço, fala que ele é bem-vindo, que é bom tê-lo aqui também. Vou pedir os irmãos que são na escala, os diáconos, que possam colocar os gasofilaços aqui na frente. E esse momento é o nosso momento também de dedicação ao Senhor, das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Agradecemos também a você, visitante, internauta, que está aí assistindo nosso culto. Pode ser que esteja até no navio hoje, o chinês pode ter gostado lá. Então acompanhe-nos sempre, porque o Senhor também tem bênção para a sua vida. Pedi ao Beto que nos dê a honra de tocar uma música aqui. E você pode estar aqui, dedicando o seu dízimo e sua oferta. Amém? Pastor Ivo. Som. Melhorou. Pastor Ivo está nos elevando em oração agora, agradecendo a Deus pelos dizimistas, fiéis, ofertantes que o Senhor tem colocado nessa casa. E também pedindo àqueles que têm vontade de estar aqui, às vezes, e por falta de condição financeira, têm vontade, têm colocado desejo no coração, mas sabemos que as situações hoje são difíceis, mas que o Senhor possa abrir as portas, porque Ele é Deus fiel e Ele faz isso. Então, nos eleve em oração, pastor. Oremos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, é com alegria no coração, Senhor, que estamos aqui em Tua presença, Senhor, Te adorando nesta noite, Senhor Deus, o que é para nós motivo de profunda gratidão, Senhor, porque Tu és maravilhoso, Senhor, nos céus e na terra. Ó Deus, eu sou grato a Ti, Senhor, por poder orar, por poder elevar a minha oração ao Teu trono de graça, Senhor, na certeza, ó Pai, de que Tu atendes às nossas orações. Ó Deus, isto é uma alegria inefável, profunda, maravilhosa, Senhor Deus, porque nós temos um Deus que é Pai, que é Senhor,
que é todo poderoso nos céus e na terra, que dirige as nossas vidas, que abençoa as tuas igrejas, que ama o teu povo, Senhor. E por isso, ó Deus, nós temos prazer e alegria no coração por estar aqui na tua presença. Muito obrigado, Senhor amado, porque tu tens sido a força da minha vida. Tu tens sido, ó Deus, o meu amparo. Tu tens sido, ó Deus, a alegria do meu coração. Tu tens sido, Senhor Deus, a fonte eterna de todo o poder, de todas as maravilhas que iluminam a minha vida, Senhor. Muito grato, Senhor amado. Muito obrigado, Senhor, pelas ofertas que foram colocadas no teu altar. Abençoa, Senhor Deus, os corações que deram, Senhor, porque com alegria, Senhor Deus, cada um pôde contribuir, Senhor. Mas, sobretudo, Senhor, cada vida aqui presente, ela se dê a Ti, Senhor, como oferta, como totalidade de alma, de espírito, de corpo, Senhor Deus, para ajudar na Tua obra, que é maravilhosa. Quero te pedir também uma bênção, Senhor, pelos visitantes que estão entre nós. Toque em seus corações, Senhor, que na unção do Teu Espírito, cada um possa se chegar mais a Ti e crer no Teu poder, que é maravilhoso para sempre. Muito obrigado, Senhor amado. Ao Teu nome seja glória e honra e louvor. A Jesus Cristo, nosso Mestre, nós amamos e em nome dEle oramos, agora e para sempre. Amém. Agora vamos fazer um momento especial aqui. A palavra de Deus diz que temos que dar honra a quem tem honra. Então eu quero chamar agora a Monique, quero chamar o Sandro, quero chamar a Daniel, quero chamar a Amanda. Monique e Sandro, por favor. Daniel e Amanda aqui. Monique e Sandro aqui. Se você tem recebido palavras de bênção durante esse mês de agosto, é porque esses 4 jovens aqui têm se dedicado, têm se esforçado bastante. Têm dobrado seus joelhos, têm intercedido tanto pelos adolescentes como pelos jovens, líderes dos jovens, líderes dos adolescentes, e têm dedicado horas a fio para que esse mês fosse bênção na minha vida, fosse bênção na sua vida. Desde o primeiro domingo, quando o pastor Marcos Medeiro tomou posse desse púlpito aqui para pregar, esse púlpito tem servido para alimentar as nossas vidas de maneira sobrenatural. Não com aquilo que às vezes queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor sabe que precisamos ouvir. Então o Senhor tem usado essas 4 vidas aqui para abençoar os jovens e os adolescentes dessa igreja nesse tempo. Então vou pedir você, igreja, que se coloque de pé agora e que estenda suas mãos para eles, porque é difícil estar na frente. Daniel e Amanda, primeira experiência, novinhos ainda, jovens liderando jovens, mas o Senhor tem capacitado, o Senhor tem honrado. Tem segurado na mão de cada um e tem levado adiante. Sandro e Monique, não sei se é a primeira vez, e eu creio que tem feito da mesma maneira lá nos adolescentes. Tem honrado a vida deles e os adolescentes têm andado, os jovens têm andado. E você, pai, não segura seu filho em casa não. Pô, tem tanta coisa para a gente fazer aqui. Às vezes seu filho quer estar na igreja, trabalhando. Deixa ele vir para cá somar com a gente. Tem muita coisa aí, tem evangelismo, tem música, tem missões, tem cantina, tem muita coisa para fazer, muita coisa para se trabalhar. Então, apoia, chega, filho, vai lá ajudar os jovens, filho, ajuda lá os adolescentes. E que nós cresçamos, a partir dos nossos líderes, tanto dos jovens como dos adolescentes, e que o Senhor os abençoe grande e poderosamente, porque vocês têm sido bênção para as nossas vidas. Vou chamar o pastor Cláudio, nosso professor de EBD, não mais dos casais, dos jovens agora. É uma bênção nas nossas vidas. Então, pastor Cláudio vai estar impondo as mãos, orando por esses servos, amém? Som, alô. Vamos orar, irmãos? Vamos pôr as nossas mãos e falar com o Senhor. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos, ó Deus de amor, por esse tempo que o Senhor tem dado, ó Deus, ao Sandro e a Monique, ao Daniel e a Amanda, de experimentar, ó Deus, um momento novo nas suas vidas, experimentar um momento novo no Teu reino, uma atividade diferenciada, e sobre eles recai, ó Deus de amor, a responsabilidade de liderar os adolescentes e os jovens. Tarefa essa, com certeza, ó Deus, que não é fácil,
mas tarefa essa que na dependência do Senhor estão cumprindo, ó Deus, com dedicação, com carinho, e temos visto resultados para a glória do Teu nome. Assim nós te pedimos por eles, Pai, que o Senhor continue os encorajando, os ungindo, os abençoando, os capacitando, e colocando em suas mentes e corações, ó Deus, aquele que é o Teu projeto para os adolescentes e jovens da Tua igreja. Assim o Senhor abençoe, ó Deus de amor, esses Teus servos, firmando as suas lideranças, capacitando e abençoando no poder do Teu Espírito Santo. E as lutas pessoais de cada um, aquilo que travam, Senhor Deus, também no seu cotidiano, que sobre estas lutas esteja a Tua boa mão, dando vitória a eles em cada uma das empreitadas, para que o Teu nome seja glorificado em suas vidas. Obrigado por cada jovem e adolescente que tem estado sobre essa direção, e também, ó Deus, com respeito, carinho e amor, tem seguido seus líderes. Que o Senhor abençoe a Tua igreja e cada adolescente e jovem desta igreja, para que junto com esses líderes, possam continuar levando, ó Deus, Teu Evangelho, fazendo o trabalho, ó Deus, junto a essa faixa etária, ó Deus, que é tão necessário. Assim o Senhor abençoe cada um. Mais uma vez rogamos a Tua bênção sobre os líderes, pedimos a Tua graça, e ó Deus, nós Te agradecemos verdadeiramente pela disponibilidade deles em trabalhar nesse tempo, e que sobre eles esteja a Tua graça, a Tua misericórdia e a provisão do Senhor. Muito obrigado por suas vidas, pela dedicação desse mês que encerra hoje, pelas atividades, ó Deus, cansativas, mas produtivas e abençoadoras. Assim Te louvamos, no nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Sentar. Agora teremos outro momento muito especial com os jovens. Vamos lá? Jovens Manu, Abraão e os demais que estão participando. Eu passei na faculdade, muito maneiro, muito legal, várias chopadas, churrascos, baladas, independência total, né? Só que meus pais, ninguém merece, não entendem de verdade o que é isso, não entendem o que é liberdade. Hoje em dia é diferente da vida que eles levavam antigamente, da adolescência, da juventude deles. Eu tenho 19 anos, sou dona do meu próprio nariz, faço da minha vida o que eu quiser, o que eu desquiser, e eles adoram se meter na minha vida. Poxa, todo domingo eu já estou na igreja, participo da EBD, dou meu dízimo, participo do coro jovem. O que mais eles querem com isso? A minha vida lá fora é diferente da minha vida aqui dentro, não tem nada a ver com isso. O que tem a ver? De vez em quando eu ir para uma balada, para uma chopada, beber um pouquinho, me divertir, porque é isso que o jovem faz, se diverte. E você, se identifica comigo? Eu sou super antenada, eu fico na internet até altas horas. Inclusive, eu tenho que pedir um novo iPhone pro meu pai, né? Já tá na hora. Mas falando em pai, caramba, que saco, é todo dia a mesma coisa. Pra onde você vai sair com quem, você tá falando com quem no telefone. Caramba, ele não entende que a minha época é outra. Ninguém merece, cara. E outra coisa, eu mato aula mesmo, sempre que eu posso eu mato.
Mato aula para ir pro cinema, mato aula para ficar com algum garoto, mato aula até para ir para casa e dormir. Meus pais nunca estão em casa mesmo. Quer saber? Eu nem sou tão errada assim, porque eu venho para a igreja todo domingo. Eu canto, eu danço. Quando tem teatro, eu também faço teatro. Eu tenho até um missionário adotado na África, que eu dou dinheiro todo mês para ele. E isso tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver. Minha vida na igreja é totalmente diferente da minha vida lá fora. Ninguém merece, porque todo mundo fica azucrinando minha vida. E você, se identifica comigo? Mas nesse mês de jovens, eu aprendi que eu, como jovem, tenho que tomar uma decisão, mudar de posição. Assim como o pastor Cláudio disse, numa pregação desse mês, eu não posso ficar em cima do muro. Na verdade, não existe muro. Ou você está lá fora, ou você está com Deus. Eu também aprendi que o melhor lugar da minha vida é estar aos pés do meu Salvador. E que eu tenho que ser reto e justo. Não só para o meu Senhor, mas para as pessoas também. Para elas não poderem botar o dedo na sua cara e falar: ué, Carla, domingo você está dançando, está cantando, está na EBD, está dando dízimo. E segunda, sexta, eu estou na faculdade? O que eu estou fazendo na faculdade que agrada ao meu Deus? A minha vida tem que estar nas mãos do Senhor. E essa mão do Senhor que vai me abençoar a cada dia, que vai me dar vitória lá fora, para eu ganhar alma para Jesus. E é isso que Ele quer. Ele quer almas, Ele quer vidas precisando dEle. A cada dia seja luz aonde você estiver, a cada dia seja bênção onde você estiver, e que as pessoas não possam botar a mão no seu dedo e falar: você não é de Jesus. E você, teu testemunho: eu sou de Jesus. Eu sou de Deus a cada segundo. Não só com as minhas palavras, mas com as minhas atitudes e com a minha vida. A cada dia. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Rendido estou a Ti. Nesse mês eu aprendi que Deus e meus pais são meus melhores amigos. E os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não adianta eu ficar aqui cantando, dançando, dando dízimo, se lá fora eu estou fazendo muita besteira. Se o seu amigo não vê, se sua mãe e seu pai não veem, Deus vê. Tenha consciência de que Deus está em todos os lugares. Senhor, eis-me aqui, rendido estou. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu, Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.
sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu, Jesus. Som. Gente, eu não quero falar mais nada. Agora vamos escutar a voz do Senhor. É Ele que vai falar agora. Já apresentamos o que tinha que nos apresentar para Ele. Agora, abre o seu ouvido. Pastores, chega mais. Pastor Cláudio, apresenta, faz as honras aí. Meus irmãos, essa é a realidade, tá? Pode ser a sua, mas é tempo de mudar, né? Tempo de ser diferente. Deus nos dá oportunidades. Irmão, sem mais demora, pastor Davi Marques, minha colinha aqui, Bruno, né? Pastor Davi Marques, Igreja Presbiteriana, Senador Camará, trabalha com família, trabalha com jovens, então é um homem que tem toda a condição para estar, conhece um pouco da alma do jovem adolescente, porque lida na denominação presbiteriana com essa galera, vamos dizer assim. Então, com certeza, tem algo de Deus para o nosso coração. E nós louvamos a Deus por esse momento. Eu queria pedir a você para ficar de pé agora, em nome de Jesus. Estendesse a sua mão, para a gente abençoar mais uma vez o homem de Deus, naquilo que o Senhor tem para nós hoje. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E ao homem de Deus aqui nesse lugar, Pai, a unção do Senhor, o teu cuidado, o teu falar através dele é o que precisamos. Então toma o teu servo, pastor Davi, em tuas mãos de uma forma extraordinária, como o Senhor tem feito, e use mais uma vez, para trazer ao nosso coração, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Assim o Senhor o abençoe e nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Graça e paz, amados.
É uma alegria grande poder voltar aqui à igreja em Duque de Caxias, lugar onde cresci, desenvolvi o ministério. E é sempre bom. Agradeço a Deus pela vida do pastor Cláudio, por ter me permitido voltar aqui, também a juventude, por ter me distinguido entre alguns e me dado essa oportunidade de estar aqui. É muito bom voltar à igreja, rever irmãos que são muito caros, muito preciosos na nossa jornada. Eu dou graças a Deus por essa oportunidade sempre singular. Eu estava falando com o pastor Cláudio que às vezes alguém me pergunta assim: pastor, como é o céu? Eu não sei se você já teve essa pergunta, já se fez essa pergunta: como é o céu? Eu lembro que uma vez alguém perguntando como é o céu, dois rapazes gostavam muito de jogar futebol e eles estavam muito preocupados se no céu ia ter jogo, e calhou que um desses amigos prematuramente faleceu, e aí foi embora. E naquela semana o companheiro que havia ficado teve um sonho, e no sonho ele ouviu o amigo que tinha partido para a eternidade dizer para ele: amigo, fique feliz, aqui no céu tem futebol, e se prepara que tu já está escalado para o próximo jogo. Então, as pessoas às vezes querem saber como é o céu, e as pessoas têm essa inquietação, né? Como é o céu? Pastor, como é que o céu, aquele negócio do livro do Apocalipse, rua de ouro, mar de cristal. E eu estava falando ali, cochichei no pé do ouvido do pastor Cláudio: isso é o céu. Se alguém aqui estava muito preocupado como seria o céu, é só você entender que é mais ou menos esse grande coral, essa turma gostosa, celebrando ao Deus, ao Todo-Poderoso. É uma amostra grátis, ainda não é assim, é muito melhor. Isso é só uma amostra grátis. Mas, como disse um amigo meu, Davi, o céu é bom, mas os crentes não querem ir para lá. Pode ficar calmo, você não está escalado no próximo jogo. Eu queria convidar a você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias. E eu confesso a você que eu tenho passado eu diria, as últimas 3 décadas de ministério trabalhando com jovens. E há poucos anos, 1 ano e meio atrás, eu disse para os jovens: poxa, vê se vocês me dão um descanso, me aposenta. Deve ter outro pastor novo aí, jovem, para andar com vocês para cima e para baixo, ficar nesses acampamentos acordado. Eu já quero dormir, eu já estou ficando velho, eu já não consigo mais jogar bola, eu já estou aqui, eu trago aqui no currículo uma infecção hospitalar gravíssima na perna direita, já não posso ficar jogando bola, um AVC no currículo, vocês tentem outro. Eu falei: não, pastor, enquanto o senhor estiver vivo, a gente vai ficando com o senhor não pode jogar, mas o senhor fica de treinador na beira do campo, o senhor não pode muitas emoções, não se emociona muito, a gente promete que a gente não vai fazer barulho lá no seu quarto até altas horas. Eu falei: então tá bom, então se vocês se comprometerem, eu fico com vocês mais 1 ano, e já vou para 30. Mas a grande alegria, o que é maravilhoso nisso, é que foi justamente os 9 anos da minha vida que eu passei afastado do Senhor Jesus. Eu passei os 9 anos da minha juventude longe da igreja, nasci dentro de uma igreja, como filho de pastor, fui aquele Peralta, filho de pastor. Você imagina, filho de pastor e Davi. Se tem algum Davi aqui, vocês sabem que essa gente não é fácil, né? Então, vocês imaginam. E quando eu fiquei jovem, alguém disse para mim que lá fora tinha coisas boas. E Satanás me iludiu com um colorido que eu acreditei. Dou graças a Ele, ao Todo-Poderoso, que eu não preciso falar para vocês: olha, eu estou faltando um pedaço, ou eu fiz isso, ou me aconteceu aquilo. Não fiz nada. Eu só fiquei fora da igreja e trago isso como uma marca de tristeza. Eu não tenho
alegria nenhuma, mas eu já disse isso aqui uma vez, infelizmente, há 40, 50 anos atrás, e eu diria até uns 30, jogar bola era pecado. E eu não era batista, vocês imaginem. E aí, se fosse batista, eu podia ter jogado bola, mas eu não era batista. E aí, eu tive que ser afastado da comunhão para poder ser jogador de futebol. E aí, animei com o negócio, fiquei por lá mesmo. Mas, graças a Deus, o Senhor me tirou das trevas, me restaurou novamente, e eu posso estar com vocês, celebrando essa oportunidade de poder viver com a juventude uma parte da minha vida que eu praticamente joguei fora porque fui enganado. Mas eu quero falar do coração de Deus para você. Eu já ouvi Deus falando muitas vezes aqui hoje, através de muitos momentos, e eu gosto sempre de dizer, esse momento não é um momento especial. O meu momento especial foi quando eu passei por aquela porta e ainda tinha poucas pessoas, eu entrei e fiquei ali. Depois eu saí e fui para lá. E o especial foi estar aqui. Porque estar na casa do Senhor é muito bom. E às vezes a gente perde algumas oportunidades. E eu queria dizer, se você ainda não sentiu a presença de Deus, né, alguém disse assim, pastor, o culto hoje estava fraquinho, não senti nem um arrepio. Né? É só mandar aumentar o volume do ar-condicionado que você vai sentir a presença de Deus algumas vezes soprando no cangote. Então, aproveita, querido, se você veio à casa do Senhor, se você ainda não viu Deus falando da sua multiforme maneira, eu queria que você pudesse entender, Deus está nesse lugar para mudar a minha história, para restaurar algumas coisas que precisam ser feitas em nós, porque muitas vezes nós caminhamos tantas vezes, vivemos muitos anos na igreja, e chega um momento para a gente, quer dizer, queridos, eu sento ali, e quando o pastor vai pregar, eu fico olhando, eu fico mirando, aí ele vai abrindo a Bíblia, eu vou abrindo junto. Ele está, eu estou olhando, e quando ele abre no Salmo, eu já abri. Eu estou dizendo na igreja que eu sei até onde o pastor vai abrir. E quando ele começa a falar, eu já estou dizendo na igreja, que eu já até sei o que ele vai pregar. Eu já sei mais ou menos até o esboço. Porque eu estou desde pequenininho escutando toda sorte de pregadores. E eu gosto sempre de falar, né, Deus é tão maravilhoso, que quando Ele me salvou, eu não estava nem assistindo um culto, eu estava vendo o Globo Esporte no tempo que o Zico fazia gol, que o Flamengo ganhava, naquele tempo bom, ainda ganha, né? Você já estudou o Flamengo. Naquele tempo, e Jesus me salvou assim, irmãos. Eu poderia dizer assim, olha, eu estava no culto e veio um grupo de coreografia, o ministério de louvor, aquele coral de jovens. Não foi não, irmão. Eu não posso, aqui é lugar da verdade. Eu estava desviado, sentado na sala, depois do almoço, vendo o Globo Esporte. E Jesus disse assim, Davi, acabou agora. Levanta daí e começa de agora. Mas eu nem levantei, eu fiquei deitado chorando mesmo, e teve que vir os vizinhos socorrer, pensando que eu estava tendo outro AVC. Eu não estava não, era Jesus mudando a minha história. Eu queria dizer isso para você, querido, não se permita achar que você já tem muitos anos, que não tem mais nada para acontecer na sua vida. A palavra do salmista diz que até quando nós formos idosos, nós vamos dar muitos frutos. Deus está te chamando para um tempo de construção, um tempo de renovo, um tempo que não é um tempo de jovens, mas é um tempo de restauração, um tempo em que Deus prepara um grande e poderoso exército para caminhar para a eternidade. E o livro de Neemias, no capítulo de número 2, diz exatamente aquilo que Deus colocou no meu coração entre tantas orações e tantas dúvidas de se lá ou se cá. Deus disse, é aqui. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes,
Uma vez posto o vinho diante dele, e eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre, como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada, e tens as portas consumidas pelo fogo. E disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprovei o rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse o rei: se ao rei parece bem, dei-me carta para os governadores da além do Eufrates, para que me permitas passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do Senhor Deus era comigo. Que o Senhor nos aplique e nos ensine a sua palavra e a sua vontade. Queridos, quando eu olho a história desse jovem e pensando na ideia de que Deus está levantando uma geração de construtores, eu vejo o jovem chamado Neemias, que primeiro ele tinha o emprego de copeiro. Não sei, o texto não fala muitas coisas, o próprio livro não dá muitas informações sobre Neemias, não diz se ele era gourmet, não diz se ele tinha feito nenhum curso de gastronomia, mas ele era um escravo que trabalhava na cozinha como provador do rei. Ele tinha a função de provar e de experimentar tudo que passasse pela cozinha, para que o rei não corresse nenhum risco de ser envenenado e morto. Essa era a função dele, ou seja, morrer, se possível for, ou se preciso for, no lugar do rei. Como escravo, não lhes havia muitas outras oportunidades. Depois eu não sei se é bem uma promoção, e eu queria que os moços aqui que estão, pensando nas ascensões, pensasse se isso foi uma promoção. Ele sai da copa e ele agora arruma um emprego de construtor. Ele não era bem um pedreiro, mas ele era um construtor. E eu não sei se era bem isso que eu e você estava pensando, que Deus tem preparado para nós esse tempo. Porque muitas vezes nós imaginamos que, eu lembrei aqui das moças da peça, elas disseram que elas estudam. E parece-me que nós estamos muito mais preocupados com a ascensão, ou seja, de ser e de ter e de possuir nesse século de consumismo, do que necessariamente sermos instrumentos nas mãos do Todo-Poderoso. Eu costumo sempre dizer, eu tenho 3 filhas, e eu digo sempre que minhas filhas, eu poderia dizer, todas elas ascenderam, estão profissionalmente resolvidas, mas a minha filha mais velha está fora da igreja. E eu digo: filha, eu nunca me preocupei em você ter posses, eu sempre me preocupei em que você fosse serva do Todo-Poderoso. Porque a palavra do Senhor diz de que adianta ganhar a vida inteira e perder a alma. Muitas vezes nós mesmos nos esquecemos da nossa missão. E eu imagino que quando o pastor consagra uma criança ao Senhor e diz: Deus é tua, é para a tua glória. E eu imagino que os pais deveriam ser tomados de profundo compromisso com essa consagração.
Porque muitas vezes nós criamos os nossos filhos para a sociedade, para ser e para possuir e para ter coisas, e nos esquecemos de que os nossos filhos, na verdade, são do Senhor, e são para Ele, para a glória dEle. E nós nem sempre nos esforçamos tanto para dar aos nossos filhos todo um cabedal, uma herança espiritual. Eu no outro dia perguntei à minha igreja, alguém aqui já matriculou o filho no cursinho de explicador de escola dominical? E aí disse assim, pastor, mas a gente nem sabe que isso tem, é verdade, não tem porque ninguém ia se matricular. Mas tem explicador de matemática, física, química e biologia, né? Pré-vestibular e mais isso e mais aquilo, porque muitas vezes nós pensamos simplesmente em os nossos filhos serem alguém resolvido, mas a pergunta que não pode calar é de que adianta se os meus filhos serem resolvidos, estarem muito bem, se eles não forem um instrumento nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Eu não me alegraria como eu não me alegro na vida da minha filha, e ela sabe bem disso. Queridos, Neemias, ele está escravizado, foi levado preso, vendido, e está lá trabalhando num trabalho que talvez não fosse muito digno naqueles dias. Mas eu queria que você pudesse aprender a primeira grande lição na vida desse jovem. Que talvez você, nas condições de Neemias, talvez eu me assentasse e chorasse de tristeza, não simplesmente pensando na sua cidade ou na cidade dos seus patrícios, mas talvez eu sentasse e chorasse, porque eu estava ali, eu só ver os escravos, não posso ir aonde eu quero, não tenho minha liberdade de ir e vir. Talvez fosse essa tristeza, mas não era. Neemias não está aqui fazendo nenhum tratamento psicológico. Neemias, o texto não diz que Neemias está fazendo um tipo de tratamento porque ele está deprimido. E parece que vivemos uma geração de pessoas que deprimem por qualquer coisa. Né? Eu dou graças a Deus pelo meu velho pai, aquele pastor de ovelhas, um homem de Deus, pelo sopapo que ele me deu, irmão. Eu dou graças a Deus, foram bênçãos na minha vida também. Não foi só as orações que ele fez comigo e do meu lado que me tornaram um homem, mas aquelas imposições de mão no pé da orelha, bênção. Aquilo foi bênção, irmão, porque se não fosse aquelas imposições de mão no pé da orelha, talvez eu não fosse o Davi hoje aqui falando para o povo de Deus. Mas graças a Deus, de vez em quando ele vem cá e agora vira para tomar na esquerda. E eu lembro, certa feita, minha mãe, eu passando assim pela sala, minha mãe me deu uma imposição de mão, pegou na nuca, eu catei um cavalo. Eu falei, mãe, o que foi que eu fiz? Ela falou assim, eu não sei, mas tu deve saber porque tu está apanhando. E eu fiquei pensando assim, puxa vida, né, rapaz? A gente apanha até quando não lembra o que fez. Então, querido, eu dou graças a Deus e pergunta se eu fui traumatizado. Não, eu não tenho trauma disso. Irmãos, olha, vocês não sabem o que é diácono, irmão. Diácono já me bateu muito. E sabe o que me chateava com os diáconos que me batiam? É que eles me batiam na igreja e depois ainda me entregavam para o meu pai e falavam assim, olha, pastor, o seu filho... Mas o cara já me bateu, ainda me cagueta, eu vou tomar outra surra. Já bateu, já ficava tudo 0-0, mas me batia, me puxava a orelha, me beliscava e depois ainda me entregava para o meu pai. E aí eu tomava outra surra. Então... Você está pensando que eu tenho trauma de diácono? Nenhum. É bênção na minha vida, no ministério que Deus está me confiando. Trabalho, a gente tem toda uma interação. Não tem nenhum problema. Não, eu tenho maior trauma, eu não vou lá não, porque o diácono me chamou a atenção. O diácono falou da minha saia, o diácono falou... Meu irmão, o diácono é nome de Deus. Se está com problema, ora, fala com o Senhor que Deus resolve. Neemias não tem nenhum trauma, ele está lá servindo Deus... servindo ao rei, na certeza de que Deus o colocar ali. Queria dizer para você, querido, talvez você esteja aí cheio de trauma. Não deixaram eu tocar o negócio, não me chamaram para cantar no coral, nem fui. Querido, vença isso em nome de Jesus. Há trabalho para todos nós do reino do Senhor. O pastor nem me viu, o pastor nem me escalou para pregar domingo de noite, o pastor nunca me bota para tocar nada. Esquece o pastor, larga esse homem de Deus para lá.
vai fazer o teu serviço. E a gente às vezes fica assim. Tem gente que está hoje na igreja do Cristo em casa, de tão traumatizado que está. Querido, sai dessa igreja em nome de Jesus, encontra uma porta para servir o Senhor, né? Fica lá, liga o rádio, eu estou vendo lá o bispo em casa, aí fica lá, querido, tem um lugar para você aqui. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós ficamos encontrando boas desculpas para não servirmos ao Senhor. Fui pregar num congresso de jovem, de uma Assembleia de Deus em Realengo. Era um dia de semana, uma quinta-feira. Falei, vou lá, imaginei assim, bom, congresso, vai ter lá uns 200. E fui preparando meu espírito para encarar 200 jovens. Gente, cheguei lá, uma quinta-feira. Era o culto às 19 horas, devia ter uns 900 jovens. Era aquela multidão. Eu falei, Deus, que é isso? Aí eu fiquei pensando, se a gente não estuda não, foi a primeira fala que eu tive. Se a gente não estuda não faz a faculdade, porque lá de onde eu vim, se o congresso fosse lá, tinha só 30, porque está todo mundo na faculdade. Graças a Deus que vocês não foram para a faculdade, vieram me ouvir hoje. Sabe por quê, querido? Parece que nós estamos tão envolvidos em tantas coisas. Estamos na faculdade, estamos agora namorando, estamos noivando. Eu gosto sempre de falar para os noivinhos lá na igreja. Olha, noivado é um problema. A menina não está indo na igreja porque ela está ferida, porque está chateada com o namorado. Aí não está indo na igreja. E o namorado também ficou chateado em casa. Aí passa 3 semanas sumido e aí depois eles se acertam. E aí eles passam 3 semanas sumidos porque estão acertados, foram para o shopping. Eu falo, puxa vida, eu não sei o que é bom mais, se está ou não está, porque ou está acertando ou está desacertado. E aí eu falo, o que sobra para Deus? Queridos, Neemias, ele tem uma única inquietação no seu coração. O rei pergunta, por que você está triste? E Neemias então ele responde uma coisa que talvez eu e você precisasse, nesse tempo, sentir e responder para Deus a sua pergunta. O rei pergunta, por que você está triste? E Neemias diz assim, sabe por quê? Porque lá, a cidade dos meus pais, lá onde vivem meus conterrâneos, o muro está derribado, os portões, que é a glória de Israel, estão em fogo. Como é que eu não posso ficar triste? Como é que eu vou ficar feliz se eu sei que as notícias que têm chegado são as mais aterrorizadoras possíveis? Querido, aquele moço, ele não pensou na possibilidade de que ele estava bem, tudo resolvido, dinheiro, casa, comida, morava no castelo, certamente tinha uma boa namorada, poderia estudar no melhor colégio da Babilônia, mas ele não, ele pede ao rei simplesmente que lhe dê uma carta, porque ele queria largar aquela tranquilidade. E hoje, uma palavra que está muito em voga é área de conforto, ou zona de conforto. A gente escuta muito essa frase, de vez em quando assim, a gente tem uns teologuês aí, para a gente ficar falando, oh glória, vai varão. E é mais ou menos um negócio assim. E aí, ele estava lá, tranquilo, na sua área de conforto, mas ele diz, não, rei, e se eu tenho encontrado graça diante do Senhor, eu queria que o Senhor me desse uma carta para mim voltar na cidade dos meus pais. Querido, quando eu olho esse texto, eu começo a perceber algumas coisas que Deus tem me cobrado, Deus tem me chamado a atenção. A primeira coisa que eu olho esse contexto todo, eu diria que é preciso ter uma visão espiritual da situação em que nós estamos vivendo. Porque às vezes nós não temos essa visão espiritual. Nós olhamos simplesmente na altura do palmo da ponta do nariz e nós não somos capazes de ter a percepção do todo. E daí nós nos conformamos. E a palavra do apóstolo é, não vos conformeis. E nós nos conformamos que está tudo certo. Mandei botar um muro alto, mandei botar uma cerca de elétrica e coisa e tal. Tem um moço que fica andando na rua com apito, eu dou lá um dinheirinho por mês. Acabou. Mas, querido, é só isso. É preciso ter essa visão
da necessidade da sociedade. E é essa visão que Neemias está tendo. Quando eu olho a história do filho pródigo, o filho pródigo sai pela cidade e ele vai embora, mas tem uma palavrazinha-chave que talvez você não tenha parado para prestar atenção. Porque às vezes a gente olha o texto como um todo e a gente não presta atenção ali numa palavrinha. Às vezes a palavra é até difícil, eu costumo dizer, é bom ter um dicionário perto, que às vezes não é teologia, é português. E aí você está lá, que palavra é essa? E aquela palavra é uma palavra-chave para o entendimento do contexto. Diz o texto do jovem que ele já não tinha mais nada e ele disse, em dado momento ele olhou e viu os empregados do seu pai em melhor circunstância do que ele. E diz o texto bíblico uma palavra interessante, diz assim, e caindo em si. Só isso, caindo em si. Sabe o que significa? Significa que não adianta o pastor dizer para você, filho. Não adianta o seu pai dizer filho. Não adianta a sua mãe dizer filha. Nem sempre adianta as pessoas à sua volta dizer alguma coisa. Queridos, eu já venho à igreja dia de domingo, eu já vou na EBD, eu dou dízimo, eu até estou dando um dinheirinho para o missionário. Poxa, durante a semana qual o problema? Não tem nada a ver. É preciso cair em si e perceber a nossa real necessidade. Enquanto isso não acontece, nós nunca vamos ter a percepção do todo. É preciso cair em si. E sabe o que acontece? Às vezes nós não percebemos nem a necessidade do outro e também não percebemos a nossa real necessidade. Às vezes estamos carentes de Deus, de algo transformador, mas nós não temos essa consciência. Alguém um dia me procurando no trabalho disse assim, Davi, você é pastor? Eu disse, sou. Eu estou com um problema na minha casa, com meus filhos, droga, dá para você fazer uma oração? Eu falei, não dá não. Caramba, a sessão toda parou para olhar. Porque acho que eles pensaram, né, que eu já ia pegar ali, né, e falar, ajoelha todo mundo aqui, Senhor, manda fogo. Aí não fiz nada, eu falei, não posso não. Aí a pessoa me olhou assim e falou, caramba, tu não vai orar por mim não, Davi? Não. Simplesinho assim. E aí todo mundo ficou me olhando. Eu fiz igual Jesus, estava escrevendo, continuei. E aí o pessoal falou, Davi, tu é muito cara de pau, rapaz. O cara pediu para tu orar e tu disse que não vai orar. Eu falei, cara, eu não vou orar, rapaz. O cara não quer mudar de vida, os filhos não querem mudar de vida. Para que serve essa oração mesmo que eu não sei? Queridos, é preciso querer mudar a história, não basta simplesmente correr na oração, correr na corrente, na outra corrente, fazer isso, aquilo. Não adianta, querido, tem que querer mudar a história. É preciso cair em si para reconhecer o estado de miserabilidade em que nós nos encontramos. É preciso olhar a sociedade e perceber a necessidade de Deus para o nosso povo. Não basta simplesmente o discurso, é preciso perceber quem somos nós, o momento em que eu me encontro. Querido, você não pode dar frutos enquanto você não restaurar sua própria árvore. Não adianta, não acontecerá nada na sua vida enquanto você mesmo não restaurar a sua história. Você não pode dar o que você não tem. Você não pode falar de Jesus se você não tem Jesus na sua vida. Você não pode dizer que Jesus fez alguma coisa se Ele não fez nada em ti, meu amado. É preciso primeiro parar, olhar e cair em si e falar assim, Deus, eu preciso mudar a minha história. Deus, eu reconheço a minha necessidade. E a partir de então, quando eu tenho toda a visão espiritual da situação em que eu estou vivendo, em que a sociedade está vivendo, em que minha casa está vivendo, agora as coisas começam a funcionar, irmãos. Porque agora eu sei que eu preciso de reconstruir alguma coisa na minha história. Eu não só quero reconstruir os muros, mas eu quero reconstruir a minha própria vida. Eu conheci uma pessoa que eu amei muito na minha família. E essa pessoa, ela dizia assim, Davi, eu não entendo vocês os crentes. Eu não bebo, não tomo nenhuma cachaça, eu só tomo uma cervejinha.
Eu falei, eu sei, eu nunca tomei você tomando cachaça mesmo, não, só cervejinha. E todo domingo, chegava em casa de 4, todo orinado, trazido pela rua. Achamos ali na rua. Eu falei, bota ali no quintal mesmo, no cantinho, depois dá um jeitinho. E aí quando melhorava, eu falei, tu não bebeu não, foi só cerveja. Foi só cerveja, mas eu tomei uns 60. Querido, o sujeito não tem condição de perceber que se ele não tomou uma 51, ele veio andando de gatinho. Ele não teve condição de perceber que se ele não tomou a 51, ele ficou dormindo, abraçado com um poste no banco da praça. Ele não tem essa condição. E aí ele acha que, pessoa faz nada, foi só cervejinha. Claro, aqui não, mas eu conheço crente que só toma cervejinha. Entendeu? Ele toma só uma cervejinha e depois ele chega na igreja ele olha a escadaria, parece até a escadaria da bem, ele fala assim, não estou aguentando mais não. Pastor, eu não fui porque eu não aguentei. É verdade, ele não tem condição, porque ele não teve a percepção da sua própria necessidade. A segunda coisa que eu percebo na condição que Neemias me ensina, é que é preciso identificar as causas dos problemas. Queridos, às vezes o problema não é a igreja. Mas o meu filho saiu da igreja porque o pastor um dia falou um negócio. Tem umas mães que me fazem umas queixas assim. Sabe por que meu filho saiu da igreja? Porque o diácono beliscou ele. Sei. Sabe por que meu filho não está querendo mais ir à igreja? Porque no outro dia, pastor, o senhor falou lá negócio de tomar cervejinha. Meu filho não gosta que fale isso, porque ele falou que não tem nada a ver tomar cervejinha. Não tem nem escrito na Bíblia que não pode tomar cervejinha. Eu falei, é verdade, não tem mesmo não. É porque não tinha cervejinha naquela época. Era outra coisa, né? Então, quer dizer, também não tinha crack. Nem tem um versículo da Bíblia que fala sobre crack. Mas já tinha, alguém jogava bola naquele tempo. Querido, eu queria que você entendesse o seguinte, não basta simplesmente você ficar encontrando desculpa para as circunstâncias, é preciso perceber qual é a real necessidade. E às vezes a gente não tem essa percepção. Quando Neemias recebe a informação, ele entende que a sua cidade, a cidade de seus pais, estavam desmoralizadas. Querida, ainda bem que é só a cidade de Neemias que estava desmoralizada. A nossa Duque de Caxias é uma benção, aleluia, glória a Deus. Ainda bem que Caxias estão com seus portões novos. Os muros de Duque de Caxias estão uma benção. Querido, é preciso reconhecer que a palavra do Senhor diz que o pecado, o mal é a raiz de todos os pecados. E o mal grasa a nossa sociedade. É preciso então nós termos essa percepção de que há uma real necessidade para toda a nossa sociedade, que só Jesus pode mudar a história. Lembra do amigo que eu falei que eu não orei por ele, você ficou escandalizada? Escandalizou? Fui lá na sessão dele, falei, quero falar contigo. Aí ele falou, Davi, tu não é mole não, tu não orou mesmo comigo, tu veio aqui para orar. Eu falei, não, eu não vim orar, eu vim conversar contigo. E eu disse, olha, Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a história dos seus filhos, Deus pode mudar o seu casamento, Deus pode restaurar a sua família, mas é preciso que você tome uma postura, tome uma atitude, é preciso que você se coloque diante de Deus, diga assim, Deus, começa algo novo na minha vida, começa algo novo na minha família, e aí eu quero orar por você. Você quer Jesus na sua vida? Aí disse, não, Davi, não é assim, eu só queria uma oração. Eu falei, então vai no bispo. Querido, eu queria que você entendesse que é preciso tomar uma atitude. Não basta simplesmente levar o retratinho. Não basta simplesmente tomar o copo d'água da televisão. Não basta simplesmente botar a mão na tela. Bota a mão aqui comigo. Não é isso, querido. É preciso tomar uma atitude diante de Deus, reconhecendo as nossas necessidades. E aí Deus fará um milagre. O milagre que eu e que você precisa. Deus já tem preparado para nós, mas é preciso tomar uma postura, fazer como aquele jovem, dizer assim, e caindo em si, resolvi tomar uma atitude diante de Deus. Se você veio aqui essa noite e precisa de algo novo, de um milagre, de um renovo na sua história, tome uma atitude diante de Deus. Deus tem mais do que você possa imaginar hoje, aqui e agora, para fazer na sua história. Mas eu quero dizer para você, não é a minha oração,
ou a oração do pastor que faz oração forte que resolve. É a sua atitude diante de Deus. Quando eu olho aqui, então, Neemias, ele, depois de tomar essa atitude, de perceber as causas do problema, ele decide, então, mudar a história. Ele diz, olha, vamos lá, você, vem comigo, vamos mudar, vamos embora. Porque às vezes a gente prefere simplesmente, irmão, ir lá e, meu Deus do céu, oh Jesus, vem logo, Jesus. Jesus, queria morrer. Querido, às vezes nós ficamos simplesmente sentados pedindo a morte. E tinha um cantor da música popular brasileira que eu gostava, e ele tinha uma música que dizia assim, que alguém estava sentado na beira do caminho, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Você já escutou esse corinho? Não, né? Querido, às vezes é assim, as pessoas sentam e ficam lá sentado, chorando. Querido, tome uma atitude, em nome de Jesus, resolva mudar a história. Não basta simplesmente ficar sentado chorando porque não passou no vestibular. Comece a estudar, não é verdade? Não basta simplesmente, eu não passei. Querido, pare de namorar um pouco, vai estudar, pare de soltar pipa, vai estudar, pare de jogar bola, vai estudar. Querido, eu passei por serviço público aos 26 anos de idade, naquela época era idade limite, não podia ir mais. E aí a minha esposa falou para mim assim, falou, olha filho, a partir de hoje só tem namoro e só tem beijo, a gente era namorado na época, quando você trouxer o dever de casa. E era ela que passava o dever de casa. E ela me passava um montão de negócio de português, matemática. Eu falei, meu Deus do céu, se eu não acertar o negócio, não tem beijo, não tem afago, não tem carinho. E aí, eu morava no Rio, ela morava em Caxias. E aí a gente ficava namorando ali na Praça do Pacificador. E aí eu tinha, olha só, eu não vinha com presente, mas eu vinha com um caderno todo amassado debaixo do braço para mostrar para ela, olha aqui, filho. Aí ela corrigia, sentado no banco da praça. Aí ficava lá corrigindo aquilo tudinho. E aí tinha uma nota para ganhar um beijo, irmão. Se eu não tirasse nota 7, não tinha beijo. Ela ficava só ali, tomando suco de laranja, pipoca e mandava eu embora. Você está entendendo, querido? É preciso tomar uma atitude. Você, mas eu vou. E aí cheguei lá, quando chego para ver o resultado, Maracanã lotado, parecia final de Copa do Mundo. Eu falei, meu Deus. Mas minha esposa disse assim, filho, não importa quantas vagas tenha, Deus guardou uma para você. E era isso que, sabe, batia no meu coração. Não importa quantas vagas tenha, uma, Deus guardou para você. E no dia do resultado, a fé pequenininha, eu comecei da ponta da folha, do milionésimo. E quanto mais para frente chegava, mais desanimado eu ficava. Mas se eu não estava no milionésimo, eu não ia estar no centésimo. E aí lá vai eu. Falei, meu. E quando chegou lá, pelas tantas folhas, eu desisti. Eu falei, não vou mais ver esse negócio, não. E aí tinha um rapaz perto de mim e disse assim, cara, tu nem olhou as outras. Eu falei, cara, pensa bem. Maracanã tinha 90 mil pessoas. Eu já olhei dos 90 mil até aqui. Se eu não estou até aqui, tu acha que eu vou estar lá, rapaz? E o cara disse assim, rapaz, tem que ter fé. Eu nem sei se ele era crente. Tem que ter fé. Eu falei, rapaz, eu tenho fé, mas já acabou. E aí ele disse, vem cá, pegou na minha mão e começou do 1. Ele andava e eu ficava rindo. Fumadinho. Aí foi lá, ele começou do 1. E eu ficava rindo. Ele que procurava o meu nome. E aí quando chegou lá no 58, ele disse, tu não é Davi com D? Tem um montão de Davi com D, rapaz. Aí ele falou assim, essa aqui é Davi com D, teu nome não é Marques? Eu disse, é. E é da Silva? Eu disse, todo mundo é Silva. Aí ele disse, vê se esse número é teu. Aí eu cheio de incredulidade. Era eu, irmão. Se eu ficasse reprovado, acabava ali a minha última chance no serviço público. Porque naquela época
aos 26 anos você terminava. Deus tinha um caminho para a minha vida, mas eu precisei trocar o beijo, eu precisei tomar uma atitude, estudar, eu precisei me gastar, ainda que ameaçado, mas eu fui. Querido, é preciso tomar uma atitude. Sabe o que Neemias faz? Ele fala assim, eu vou tomar uma atitude, eu vou levantar agora e vou lá resolver o problema. O que é? É para consertar o muro, eu vou consertar o muro. É para consertar o portão, eu vou consertar o portão. Querido, em nome de Jesus, tome uma atitude, porque Deus já fez a parte dele. É preciso você fazer a sua parte. E aquilo, você já ouviu isso, aquilo que você pode fazer, Deus não fará por você. Amém? Faça a sua parte. E por fim, eu queria que você tivesse uma atitude objetiva em sua mente. Queridos, quando Neemias vai, ele diz assim, olha, eu não quero mais ver o meu povo humilhado. Eu queria dizer para você, já conclusivamente, João capítulo 10, o evangelista diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Satanás é especialista em roubar sonhos do nosso coração. Satanás é especialista em roubar de nós aquilo que Deus nos tem chamado. Deus nos chama para tantas coisas, para tantos ministérios, e a gente vai encontrando uma desculpa e vai botando de lado e vai fingindo que está esquecendo o dia que Deus nos chamou para o serviço. Eu vi o meu avô chorando, meu avô pastor chorou. E aí eu vi meu pai pastor chorar. Você imagina que eu queria ser pastor? Nunca. Eu não queria. Eu queria ser qualquer coisa, menos pastor. Eu vi o meu avô sofrer, vi meu pai sofrer. Eu não queria, eu vou fazer outra coisa. E aí Deus disse, Davi, vai lá e começa agora de novo. E eu fingi que não escutei. Mas, querido, eu queria dizer para você que talvez esteja buscando felicidade em tantas coisas, em tantas realizações. Nós só seremos de fato felizes quando nós estivermos no centro da vontade de Deus. Você não será feliz, nem com riquezas, nem com posses, se você não estiver fazendo aquilo que Deus tem te chamado para esse tempo. Deus te dará a oportunidade de ser feliz, sim, com muitas outras coisas, mas primeiro você tem que estar fazendo a vontade de Deus. Sabe o que Neemias faz? Ele entendeu exatamente isso, que o diabo é o roubador dos sonhos, e ele então vai lá e chama os seus companheiros, restaura o muro, e ele diz, agora o Senhor está no controle dessas coisas todas. E agora nós podemos voltar na certeza de que nós vamos lá dizer ao rei, olha rei, muito obrigado, as coisas estão resolvidas, mas eu preciso entender que eu preciso voltar lá para cuidar do povo. Esse é o lugar que Deus quer que eu e você esteja. Eu queria que nessa noite você, moço, moça, você adolescente, você, meu irmão, talvez você já esteja na quarta idade, quinta idade, mas eu queria que você entendesse o seguinte, Deus nos tem chamado para esse tempo, para sermos restauradores de uma sociedade que está doente, que está enferma. Deus está chamando você e a mim. E eu queria que você entendesse nesta noite que Deus está te chamando para restaurar os seus sonhos esquecidos. Talvez você esteja pensando, olha, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Primeiro seja o que Deus quer para você. E depois você vai entender que Deus tem muito mais coisas para fazer na tua vida. Mas eu queria que você pudesse entender nesta noite que Deus está te chamando para um compromisso, uma vida com Ele. E certamente Deus falar de você coisas grandes e tremendas. Eu quero encerrar contando uma história de um alcoólatra tabagista. Esse homem, nas noites frias da América, ele saiu por uma noite de neve, e ele saiu caminhando, e em dado momento ele passou e longe ele ouviu uma frase que dizia assim: o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer na vida de alguém que se entrega completamente nas mãos do Todo-Poderoso. E ele escutou isso
já meio, chumbado, e ele foi procurando, e disse que ele entrou, viu uma luzinha numas tabernas lá longe, e ele foi, e disse que pregava um grande avivalista do século 17, 18, pregava naquela noite, e ele foi chegando perto e ficou meio que de longe, e ouvindo, e o pregador estava lá, falando do amor de Deus, e ele saiu dali e não entrou, e ele já com passo trôpego foi para casa, e já, eu não sei, bêbado tem um problema, ele não consegue dormir em cima da cama direito, a cama dorme em cima dele, Aí ele não dormiu, caiu na beira da cama, mas caído na beira da cama, ele disse assim: Deus, se tu existe, e é verdade o que aquele homem disse, que o Senhor pode fazer coisas na vida de alguém que se entrega completamente nas tuas mãos, se isso for verdade, faz na minha vida. E aquele homem, quando ele disse amém, ele não estava mais bêbado. E ele sentou na cama, ele era um homem novo. E ele saiu já por ali, feliz da vida. E naquela mesma noite ele fez um voto ao Senhor. Ele disse: Deus, por amor de Jesus, eu quero pedir ao Senhor mais uma coisa, que eu nunca durma, nenhuma noite da minha vida, sem que eu não leve uma alma aos teus pés. E ele começou a trabalhar no seu serviço evangelístico, e um dia nevava muito, muito, e aí ele disse assim: não dá para ir na rua, não vai ter ninguém na rua. E ele olhou para o relógio e faltava 5 minutos para 0h, e ele não saiu de dentro de casa. E ele disse: Deus, eu vou sair, o Senhor me guarda. Ele tinha 2,15 metros e pesava 230 quilos. E ele saiu. E ele disse que quando andou vento, neve, ele olhou numa esquina, ele viu um vulto debaixo de uma lâmpada. Ele olhou para o relógio, faltava 3 minutos para meia-noite. E ele foi na direção daquele vulto e chegou lá. Tinha um homem parado com frio, magrinho, esquálido, com medo de enfrentar a neve. Ele tirou o seu grande casaco, cobriu aquele magrinho e abraçou e falou de Jesus para ele. E quando deu meia-noite, os dois estavam dobrados de joelhos no meio da neve, com aquele homem confessando a Jesus Cristo. E ele morreu. E a promessa se cumpriu. Nunca deixou de levar alguém aos pés de Jesus nas suas 24 horas de vida. Esse homem se chamava Wellen Moody. E até hoje o Instituto Moody continua levando vidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mais de 150 anos depois, as obras de Moody ainda continuam fazendo. Deus pode fazer na sua vida o que fez na vida daquele homem. Deus pode fazer na sua vida muito mais do que fez na vida daquele homem. Se credes, verás a glória de Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé, querido, nesta noite, em que Deus mandou eu vir te dizer: há uma sociedade derribada, há um povo sofrido e carente de Deus. Talvez você, olhando as estatísticas, você descubra que tem muitas igrejas, muitos crentes. Mas eu queria dizer para você que tem um mito nessas coisas. Muitas pessoas pensam que estão em igrejas. Muitas pessoas pensam que estão seguindo Jesus, mas elas não estão. Elas estão na porta do erro, na porta do engano, e elas precisam conhecer o verdadeiro Jesus Cristo. E se eu e você se calar, elas continuarão marchando inexorável para a perdição, achando que estão salvas, mas não conhecem Jesus. Jesus quer salvar essas pessoas e mandou dizer a você: não importa qual seja a sua condição social, sua condição financeira, sua condição cultural, Deus tem levantado e tem chamado pessoas, assim como fez com o Moody. Deus quer fazer comigo e com você. Basta tão somente que você se coloque nas mãos do Senhor Jesus. Jovens, Deus tem coisas maiores para vocês. Deus tem coisas muito maiores para vocês. É preciso vocês crerem
que Deus quer fazer algo na vida de vocês. Eu queria, nessa noite, deixar um desafio no seu coração. Se você deixou que seus sonhos morressem, se você permitiu que os seus sonhos estivessem apagados, eu queria nessa noite dizer para você que Deus está te desafiando a uma tomada de atitude, uma tomada de posição. Não simplesmente aquelas duas crentes formais, que dia de domingo ia na igreja, mas que durante a semana elas não tinham nada a ver com Jesus. E a pergunta final era mais ou menos assim: você se identifica com isso? Oi? Você se identifica com isso? Eu não. Você também não. Mas eu queria te... Cláudio, vem cá, por favor. Querido, em nome de Jesus, talvez você tenha vindo nessa noite de festa, de celebração, de encerramento de um congresso de juventude, mas Deus manda dizer para você: filho, sai da posição, tome uma atitude, eu quero fazer coisas novas na tua vida. A palavra do Senhor diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Eu queria desafiar a você, querido, nessa noite. O Senhor manda te dizer que Ele quer começar algo na nossa igreja, no nosso município, na nossa região, na nossa escola, na nossa casa, a partir de uma tomada de atitude nossa, uma tomada de posição. Talvez você esteja com dificuldade de romper com algumas barreiras, mas Deus está dizendo: eis que eu faço nova todas as coisas. Eu sou o que restaura os muros derribados. Eu sou o que constrói e que reconstrói os portões queimados pelo fogo. Eu sou aquele que faz nascer do monturo, eu faço nascer uma bela flor. Eu queria te convidar. Talvez você tenha vindo aqui esta noite achando que já não há mais muitas coisas, muita esperança, mas Deus disse que o tempo é chegado. Disse que o tempo da tua bênção chegou. Mas é preciso que você tome atitude para que você veja o que Deus está querendo fazer na sua vida. Eu chamei o pastor da sua igreja, o seu pastor, para orar por você. Eu queria convidar a você a tomar uma atitude corajosa de dizer: Senhor, se tu queres alguém para mudar a história, eu estou aqui. Por muito tempo eu estou fugindo. Por muito tempo o Senhor está me chamando. Eu estou sem coragem. Mas eu hoje, Senhor, eu quero dizer que eu estou aqui. Eu quero renovar os meus votos de serviço ao Senhor, para que a minha família, para que a minha sociedade, para que o meu país possa ser restaurado. Eu queria te convidar a vir até aqui, a orar com o seu pastor, dizer: Deus, estou aqui, pastor, se o Senhor quiser se usar de alguém para mudar a história da nossa sociedade, pastor, eu estou dizendo para Deus: estou aqui. Eu queria que você pudesse deixar Deus falar no seu coração. Pare de fugir. Jonas tentou fugir muitas vezes, e Deus levou Jonas a Nínive da maneira mais trágica possível. Não espere que nada de ruim te aconteça. Não espere que nenhum animal, nenhuma baleia, sei lá, peixe grande, te leve para fazer a vontade de Deus. Deus está te chamando hoje. Saia, rompa com as barreiras. Deus está te chamando para o serviço. Deus tem algo para a tua vida. Eu ouvi os moços dizendo assim: olha, tem vaga no coral, tem vaga na equipe. Deus está dizendo: vem, vem com a mesma alegria, do mesmo jeito, com o mesmo ânimo que você serviu a tantas coisas. Deus está te chamando: me sirva, e eu vou fazer coisas grandes e tremendas na tua vida. Amém. Ainda dá tempo. Renuncia aí toda algema, toda cadeia que tente prender. Peça licença, diga: eu não vou perder essa oportunidade. O rei está me dando carta. Aleluia. O rei está me dando um documento para que eu volte à minha cidade e reconstrua o meu povo e a minha gente. Deus está te dando uma carta hoje, para que você saia daqui com essa carta, para mudar a história do nosso povo,
para mudar a história da nossa vida. Saia de onde você está. O seu pastor vai estar orando essa oração de consagração, dizendo: Deus, se o Senhor quer fazer algo na vida de alguém, comece em mim. Aleluia. Tempo de consagração, né, irmãos? Uma palavra extremamente poderosa. Deus nos incomodando, dizendo para nós que não dá para ficar como está. Não dá para ficar como está. Não é uma palavra aos jovens, é uma palavra à igreja, a mim, a você. Tem mais alguém que quer vir aqui para dizer: pastor, ore, que eu preciso mudar algumas coisas na minha vida, preciso tomar posição. Aleluia. Pode chegar aqui. Aleluia. 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 Tempo de reconstrução. Reconstrução se faz com posicionamento. Não importa se até a hora que você entrou aqui os sonhos foram roubados. Deus vai restituir tudo isso nessa hora pela tua posição. Aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que cuida da gente. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que vai no fundo da nossa alma e mexe e remexe e nos faz ver o quanto precisamos do Senhor, Pai. O quanto nos achamos talvez tão capazes, Pai, tão donos da situação. Quanto achamos que temos, ó Deus de amor, nas mãos o controle de todas as coisas. E aí percebemos que sem o Senhor não somos nada, Pai. Nada. Oh Jesus, quantos sonhos roubados, quanta vida tirada, quanta alegria, ó Deus, roubada. Mas nesta hora, Pai, no nome de Jesus, toda cadeia, todo aprisionamento, oh Deus de amor, toda amarra do diabo, tudo aquilo que ele arquitetou, planejou e que quem sabe de alguma forma ele teve algum êxito, por nossa displicência, por nossa falta de santidade, de cuidado, de compromisso. Deus, tudo isso está quebrado agora, está repreendido no nome de Jesus. No nome de Jesus, Satanás não tem poder sobre os nossos jovens e adolescentes. Não tem poder sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Não tem poder de destruir os nossos sonhos. Oh Deus, que o Senhor o repreenda nesta hora, mas que nos faça cair em si, Deus, e perceber onde temos errado, onde temos permitido que os muros sejam destruídos, os portões queimados. E assim, ó Deus de amor, a nossa vida tem ficado vulnerável, Pai. E ó Deus, temos talvez vivido uma vida dupla, mas esta noite, Deus, é noite diferente. É noite de restauração, de reconstrução. Toma cada vida que está no teu altar aqui agora, Pai. Tu sabes o que traz cada um aqui. Tu sabe qual é a luta, qual é a causa que está sendo batalhada. Deus, em nome de Jesus, entra na tua providência. Visita nesta hora, ó Deus, os nossos filhos, em nome de Jesus, Pai. Nós pais, ó Deus, talvez nem sempre sabemos o que fazer, Pai, mas o Senhor sabe. Visita os nossos filhos em nome de Jesus. Onde quer que estejam agora, seja invadido aquele lugar com a tua graça, com o teu poder, porque não há lugar onde o Senhor não possa entrar. Vai agora, Deus, e os resgate para a glória do teu nome. Ah, Deus, vem de encontro a nós que estamos aqui, ó Deus, submissos à tua presença. Nós estamos aqui humilhados diante do Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, quem sabe a nossa displicência, a nossa falta de santidade, de compromisso. E em nome de Jesus, restaura cada vida aqui agora, cada jovem, cada adolescente que está aqui no teu altar agora. Saia desse mês, ó Deus de amor, diferente. Saia desta noite daqui diferente, ó Deus, decididos, com uma posição tomada, segundo a palavra que recebemos, de não se envolver mais com as coisas desse mundo, mas de, ó Deus, viver uma vida nas mãos do Senhor. Obrigado por cada irmão, cada irmã, por cada pai, por cada mãe que está aqui no teu altar, trazendo o seu filho, trazendo uma causa. Ó Deus, abre as janelas dos céus agora, Deus, derrama da tua vitória. Nós queremos fazer a tua vontade, Pai.
E eu tenho certeza que cada jovem e adolescente que está aqui, ó Deus, quer ser jovem santo, jovem puro. Então ajude-os, Pai. Ajude-os nessa caminhada. E aqueles que porventura se desviaram, aqueles que porventura, ó Deus de amor, já, quem sabe, se perderam. Deus, o Senhor é Deus que acha, é Deus que busca, é Deus que traz. O Senhor é Deus que é dono da nossa vida. Então traga aqueles que estão fora, traga aquele filho perdido, aquele neto, ó Deus, traga, Deus, em nome de Jesus, a tua presença, para a glória do teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Davi, que, ó Deus, em meio a tantos compromissos e impossibilidades, Deus, teu servo se esforçou para estar aqui, e, ó Deus, nos abençoou de forma tão tremenda. O Senhor nos visitou nesta noite, ó Deus, através do teu filho, de uma forma muito especial. Então honra o teu filho nesta hora, Deus, o ajude, o abençoe, ó Deus,